Meus queridos irmãos, a leitura que foi lida na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, e o versículo 1, fala que o Espírito Santo, de maneira expressa, clara, fala para todos, né? Diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, isto é, pessoas abandonarão a fé. Por que motivo? Observe aqui, irmãos, que o texto está dizendo que pessoas apostatarão da fé, vão abandonar a fé. Só abandona a fé quem está nessa fé. Só abandona da fé quem crê. Pessoas que creem podem abandonar a sua fé. De que forma? O texto bíblico diz: dando ouvidos a espíritos enganadores. O que são esses espíritos enganadores? Tem gente que pensa que aquele vultozinho, aquela alma que aparece, né, e diz algumas coisas, ou anjos que aparecem e ensinam alguma coisa. Não. Os espíritos enganadores aqui são pessoas, são falsos mestres, pregadores mentirosos, homens que enganarão pessoas, vão pegar a Bíblia e distorcer o que está escrito nela, dizendo que o que eles estão ensinando é de Deus, mas na verdade eles estarão ouvindo a pessoas enganadoras. E o que essas pessoas estão pregando é o quê? Doutrinas de demônios. Não é doutrina sobre demônios, mas é de demônios, vinda por inspiração satânica, inspirados por demônios. Nós estávamos vendo no culto passado sobre o catolicismo romano. E nós podemos crer no que está dizendo a Timóteo, no que Paulo diz a Timóteo, que essa instituição, ela perdeu a verdadeira fé, abandonou a verdadeira fé e os verdadeiros ensinos das Escrituras Sagradas, trocando por ensinos de homens, ensinos, doutrinas ensinadas por espíritos enganadores. E essas doutrinas são demoníacas, elas são perigosíssimas. Nós estávamos vendo no culto passado a respeito do Papa, onde o catolicismo ensina que o Papa, ele é o sucessor de Pedro, né? Ele é o sucessor de Pedro. Só que isso não pode ser ensinado pelas Escrituras. São ensinos falsos e enganosos. E mais ainda, quando você olha para o Papa e para Pedro, você vê que não existe nenhuma semelhança entre eles, não é? Eu notei aqui algumas semelhanças. Por exemplo, o Papa, ele é um celibatário. Isso significa que ele não é casado, né? Ele não tem uma esposa. Então eles passam aí a sua vida no celibato, sem casamento. É proibido o Papa ser casado, e até os padres da igreja, tá? Então o Papa era celibatário, mas Pedro era casado. O primeiro Papa era casado. Isso vai acontecer, irmãos, a obrigação do celibato vai acontecer no ano de 1074. Até aí todos os padres eram casados. Todos os padres eram casados. Em 1074, o Papa Gregório VII, ele proíbe os padres de se casarem. No ano seguinte, os padres que já eram
obrigados agora a abandonar as suas esposas e os seus filhos. Isso é cruel, não é? Imagine o que essas mulheres estavam sentindo, suas esposas, ao saber que eles tinham que abandonar elas. Ao fazer isso, irmãos, o Papa e os padres, eles violaram os mandamentos de Deus. Isso é pecado. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5 e o versículo 25. Vejam o que as Escrituras ensinam. Vós, maridos, os esposos, vocês devem amar a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e ele fez o quê? Se entregou por ela. Esse mandamento aqui foi violado. Eles amaram a instituição quando deveriam amar a esposa. Cristo se entregou pela igreja, pessoas, e eles da mesma forma deveriam se entregar por elas. Mas o que eles fizeram foi abandonar as suas esposas. Tá? Abandonaram as suas esposas. Outro pecado cometido por esses padres e pelo Papa está em Mateus capítulo 19, versículos 5 e 6. Olha só o que Jesus vai dizer. Mateus 19, 5 e 6. E disse, é Jesus dizendo: portanto, deixará o homem o pai e a mãe, e se unirá a quem? A sua mulher, e os dois serão o quê? Olha só, o marido e a mulher vão deixar o pai e a mãe, e os dois vão se juntar, e os dois vão ser o quê? Se unirão e serão dois numa só carne. Os dois se tornarão um só. Aí olha o que o versículo 6 diz. Olha a proibição. Assim, Jesus diz: não são mais dois. Não são mais dois, mas são uma só carne. Uma só carne. Olha o que Jesus vai dizer agora. Portanto, então conclui-se: o que Deus ajuntou, não separe o homem. O texto aqui está dizendo: se o marido se uniu à esposa, a esposa uniu ao seu marido, Deus está juntando os dois, e os dois não podem se separar. Mas o Papa disse: os padres devem abandonar as suas esposas. Estão violando o mandamento de Cristo Jesus. Violaram o mandamento de Cristo. Os bispos, segundo as Escrituras também, eles devem demonstrar na própria casa deles a capacidade de cuidar da igreja. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Olha só o que Timóteo vai dizer: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Versículo 4 a 5. Então aqui o bispo é casado, marido de uma mulher. Versículo 4 diz: que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Então, ao contrário do que se ensina hoje, que os bispos não podem se casar, o bispo de Roma que não é casado, a Bíblia ensina o contrário. O bispo como marido de uma mulher, e ele tendo esposa, filho, e eles devem estar em sujeição. Olha só o versículo 5. Porque, olha a conclusão de Paulo: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Se o bispo não sabe governar a sua casa, que condição ele tem de cuidar da igreja de Deus? De governar a igreja de Deus? Então eles demonstraram, foi um mau exemplo, quando eles abandonaram as suas esposas. Foi um
que o primeiro Papa era. Entre aspas, viu? Ele não era o primeiro Papa não, mas dizem que é. Olha só, Mateus 8, 14. E Jesus entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste. Primeiro Papa com sogra. Tinha uma sogra. Pedro tinha uma sogra. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5. Olha só. 1 Coríntios capítulo 9, o versículo 5. Paulo diz, ó: não temos nós o direito de levar conosco uma mulher. Aqui mulher é esposa. Nós não temos. Paulo estava dizendo, será que eu não tenho o direito de casar? Levar a mulher comigo? É isso que Paulo estava dizendo. Não temos nós o direito de levar conosco uma mulher, irmã, cristã, como também os demais apóstolos. Está dizendo que os apóstolos eram casados. Os demais apóstolos e os irmãos do Senhor eram casados. E Cefas, que quer dizer Pedro. Pedro tinha uma sogra, Pedro era casado. E mais ainda, Pedro andava com a sua esposa. Para onde Pedro ia, ele levava a sua esposa com ele, juntamente no ministério. Ela acompanhava ele. Ao contrário do que esses supostos sucessores de Pedro ensinam. Isso é uma distorção clara das Escrituras Sagradas. Distorção das Escrituras. Outro ensino importante que mostra o quanto houve uma deturpação das Escrituras e da verdadeira fé é a mariolatria. A mariolatria é outro falso ensino que demonstra a apostasia dessa igreja. Nós, os protestantes, somos constantemente acusados por católicos de odiar Maria. Você já ouviu isso? Os protestantes não gostam de Maria, né? Os protestantes não gostam de Maria. E até muitos padres falam isso. Eles dizem isso porque nós discordamos deles com relação àquilo que eles creem sobre ela, aquilo que eles acreditam sobre Maria. No entanto, quando nós discordamos dos católicos sobre as doutrinas marianas, nós não estamos odiando Maria. Nós estamos apenas dizendo que essa versão de Maria apresentada pelo catolicismo é diferente da Maria da Bíblia, da Maria que está na Bíblia, que é a Maria que nós amamos. Tá? Na verdade, o que pode ser dito é o contrário. É eles que não estão amando a palavra de Deus e nem a Maria da Bíblia. É isso que nós podemos dizer. Veja, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Olha só o que a Bíblia diz. Porque virá o tempo em que não sofrerão ou não suportarão a sã doutrina, a doutrina verdadeira, sadia, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Aqui, irmãos, comichão nos ouvidos não é sendo assim, eu não quero ouvir essa doutrina, não quero, não, na verdade é coceira nos ouvidos para ouvir a doutrina falsa. Vão ter agonia para poder ouvir, eles querem ouvir a falsa doutrina, tá? Versículo 4, olha o que diz: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando para o quê? As fábulas. Então, não fomos nós, não é nós que odiamos Maria, na verdade são eles, odeiam a Maria da Bíblia e as Escrituras. O que foi? O que foi que aconteceu aqui? Eles simplesmente desprezaram o ensino bíblico acerca dela e criaram suas próprias fábulas, histórias fictícias e reais sobre elas. O que foi que eles fizeram com Maria? Eles viram ela na Bíblia, leram sobre ela na Bíblia como uma personagem tão pecadora,
uma Maria poderosa, né? Uma Maria cheia de luz. Eles fizeram o quê? Concílios e criaram uma nova versão dela. Eles juntaram doutores, apologistas, que atribuam a Maria características totalmente diferentes da Bíblia. Vejam, por exemplo, o que eles ensinam. Ensinam que Maria foi concebida sem pecado, que Maria foi sempre virgem, que ela é mãe da igreja, que ela é esposa, casada com o Espírito Santo. Olha o absurdo. Que ela é medianeira, rainha dos céus, ela é aquela que esmaga a cabeça da serpente, ela é a mulher de Apocalipse 12, e ela foi assunta aos céus, subiu aos céus, viva. Tudo isso que eles ensinam. Só aqui, irmãos, eu listei 9 ensinos sobre ela, que não estão em lugar algum das Escrituras Sagradas. Nenhum desses ensinos estão aqui na Bíblia. Todas essas características aqui, que o catolicismo atribui a Maria, a Bíblia diz o contrário. É só tudo ao contrário. Vejamos as características que o catolicismo dá a ela e o que a Bíblia diz sobre isso. Primeiro, os católicos dizem que Maria ela foi concebida sem pecado. Ela nasceu sem pecado. Já no ventre da sua mãe, ela foi concebida sem pecado. Para eles, se Maria tivesse herdado a natureza pecaminosa dos seus pais, né, ela teria transmitido essa natureza para Jesus. Quando Jesus estava no ventre dela, ou seja, se Maria nasceu com pecado, então ela iria transmitir o pecado para Jesus quando Jesus foi gerado no seu ventre. Portanto, eles concluem, Jesus nasceu sem pecado, porque Maria não tinha pecados. É essa a conclusão deles. Veja o quanto esse argumento é fraco, irmãos. Preste atenção. Se segundo o catolicismo, Deus teve o poder de fazer Maria nascer sem herdar o pecado dos pais dela, Maria tinha um pai e uma mãe. Ela nasceu sem herdar os pecados dos pais dela. Será que Deus também não tinha o poder de fazer o seu próprio filho nascer de uma mulher pecadora sem herdar o pecado dela? E a pergunta é, por que os méritos da impecabilidade têm que cair nela? Qual é o texto bíblico que prova isso? Não existem textos bíblicos para isso. Vamos examinar o que a Bíblia tem a dizer sobre isso, sobre ela. Romanos capítulo 3, versículo 23. Primeiro vamos para uma afirmação geral na Bíblia. Romanos 3, 23 diz: porque todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. Se todos pecaram, ela não é a exceção. Todos é todos, incluindo ela. Todos pecaram. Então, ela já é pecadora, baseado nesse princípio bíblico, de que todos os seres humanos pecaram e são carentes, estão distantes da glória de Deus. Outra coisa, ela própria se declarou pecadora. Olha só, Lucas, o capítulo 1, versículo 46 e 47. Olha o que é que ela vai dizer no cântico dela, né, no Magnificat. Lucas, capítulo 1, 46 e 47. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Próximo versículo. E o meu espírito se alegra em quem? Deus. O que Deus era dela? Meu Salvador. Deus era Salvador de Maria. Mas de quê? De que Deus era Salvador? Mateus capítulo 1 e o versículo 21. Vamos ver? De que Deus era Salvador? Mateus capítulo 1, versículo 21. E ela, Maria, dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Significa o Senhor é salvação. Por quê? Porque Ele salvará
Minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Ela estava alegre. Por quê? Porque ela sabia que ela ia ver a sua salvação. Sua salvação foi proporcionada por Deus. Maria também, ela ofereceu a Deus sacrifícios pelos pecados dela. Vejamos. Levítico, o capítulo 12. Levítico, capítulo 12. Versículo 2, 3, 4. Olha só. Preste atenção, irmão, que o texto é um pouco grande para a gente não perder o raciocínio. Fala aos filhos de Israel, dizendo: se uma mulher ela conceber e tiver um varão, será imunda 7 dias. Ela era considerada como impura, estando com pecados 7 dias. Assim como nos dias da separação da sua enfermidade, ela será imunda. Próximo versículo 3. E no dia 8º, ela teve o filho, ela passa 7 dias imunda. No 8º dia, se circuncidará o menino, a carne do seu prepúcio. Ele era circuncidado, a criança. O versículo 4. Depois, olha só, 7 dias imunda. Depois dos 7 dias, ela ainda fica 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa ela tocará, porque ela está com pecado, imunda. E não virá, ela não pode ir até o templo, aqui é o santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Ela tem que passar todos esses dias, sem tocar em nada puro, porque senão seria contaminado. Deus queria ensinar o princípio sobre o pecado. Aqueles que vêm ao mundo, eles já vêm herdando o pecado. E Deus queria ensinar a seriedade disso. O quanto o pecado é terrível. Como o salmista diz: em iniquidade eu fui formado, e em pecado a minha mãe me concebeu. Tá? Olha agora o versículo 6, o que diz: e quando forem cumpridos os dias da sua purificação, quando ela passar todo esse tempo da sua purificação por ter um filho ou uma filha, o que ela deve fazer? Agora, expiar o seu pecado, ter o seu pecado perdoado, ser limpa do seu pecado. Como? Ela vai pegar um cordeiro de 1 ano. Quem é o cordeiro, irmãos? Representa quem? João Batista diz que Jesus era o cordeiro que tirava o pecado do mundo. Você já vai começar a entender daqui. E ela trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rolinha para expiação do quê? Para expiar o pecado. Tem pecado aí. Tem pecado aí. Diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote. Agora veja o versículo 8. Mas se a sua mão não alcançar assaz para um cordeiro, ou seja, se essa pessoa não tiver condições de trazer um cordeiro para ser sacrificado, o que vai acontecer? Então ela vai pegar 2 rolinhas ou 2 pombinhos no lugar do cordeiro, tá? 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para a expiação do pecado. E assim o sacerdote por ela fará o quê? Propiciação. E ela será limpa. E ela será limpa. Agora vá para Lucas, capítulo. Maria fez isso. Ela foi se purificar do quê? Versículo anterior. Do seu pecado. Ela fez isso. Lucas, capítulo 2, versículo 22 até o 24.
Versículo 24. E para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, que é o quê? Um par de rolinhas ou 2 pombinhos, porque Maria era pobre. Ela não pôde dar o cordeiro. Então deu os passarinhos. Para quê? Purificação do pecado dela. Para a purificação do seu pecado. Agora observe aqui, irmãos, esses animaizinhos, as rolinhas e os pombinhos. Esses animaizinhos aqui, quem eles representam? Esses animais que seriam sacrificados. Representa Cristo. Era para dar o cordeiro, né? Mas como eles não tinham condições, então dariam esses passarinhos que também representavam Cristo no lugar do cordeiro. Então veja aqui. Eles representam Cristo que seria entregue para morrer pelo pecador. Mas é exatamente o que o autor de Hebreus explica em Hebreus o capítulo 10 e o versículo 1. Olha só. Hebreus capítulo 10 e o versículo 1. O texto sagrado diz: porque sendo ou tendo a lei sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Estava dizendo que as coisas da lei, os sacrifícios, os animais, era só uma sombra. Você já tentou botar a sua mão aqui, ó, né? Você vê uma sombrazinha assim, meia embaçada, né? Não vê perfeita. Do mesmo jeito, um cordeiro e Jesus, os pombinhos e Jesus, rolinhas parecendo com Jesus, semelhanças, né? É muito pouca. Assim como você, quando bota aqui, ó, a pessoa vê só a mão ou o braço, mas quando olha o real além da sombra, você vê uma pessoa com todos os detalhes, os riscos da mão, as unhas, você vê todos os detalhes. Assim também eram esses sacrifícios no Antigo Testamento. Era uma sombra apenas, mas o perfeito estava lá na frente, que era o próprio Cristo. Eles representavam isso. Então ele diz, ó, não era a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, podem aperfeiçoar os que a ele se achegam. Não são os sacrifícios que aperfeiçoavam essas pessoas. Não era também o sacrifício que perdoava o pecado. Esse sacrifício só representava o sacrifício real, que era Cristo, que perdoaria o pecado. Olha só o versículo 4. O que é que diz? Porque é impossível que o sangue dos touros, dos bodes, das ovelhas, dos pombinhos, é impossível que eles tirem pecados. É impossível. Versículo 8 a 11 agora. Olha só. Acompanhe o raciocínio. Como acima diz, olha o que Deus disse: sacrifícios e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste. Deus não quis. Deus não quis. Desde a eternidade já tinha um acordo que Deus iria enviar o seu Filho. E essas sombras representavam o que iria acontecer de verdade. Deus não estava perdoando pessoas porque Ele estava oferecendo em si os sacrifícios, mas porque aqueles sacrifícios representavam o Cristo que viria para pagar o pecado deles. E por isso eles eram perdoados. Aí Deus disse: eu não quis. Nem te agradaram os quais se oferecem segundo a lei, os sacrifícios da lei. Agora, versículo 9. Então disse: eis aqui, eu venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Deus diz: eu não quero sacrifícios. Eu não quero esse tipo de sacrifício de animais. Aí Jesus se apresenta e diz: eu estou aqui, Pai, para fazer a tua vontade. Eu me entrego a mim mesmo. Eu me entrego. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. A antiga aliança foi tirada e foi estabelecida a segunda, com sangue não de cordeiros, de touros, de bodes, nem de pombinhos, mas com o precioso sangue de Cristo Jesus. O segundo foi colocado, estabelecido. Próximo versículo. Olha só. Na qual vontade temos sido santificados. A vontade, Deus diz: ó, eu não quero sangue de touro, de bodes. Aí Jesus, ele disse: eis-me
pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Foi o corpo de Cristo que foi sacrificado. Não foi os pombinhos. Próximo versículo, versículo 11, diz: e assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Maria foi lá e ofereceu um sacrifício representativo, mas aquele sacrifício não tirava o pecado dela. Quem era que ia tirar? O próprio Jesus Cristo. O próprio Cristo. Então, irmão, não foi Jesus que dependeu de Maria para ser santo. Não foi ele, pelo contrário, foi Maria que dependeu de Jesus para ser santificada. Quando ela levou lá os pombinhos, ela estava dizendo aqui, ó, o sangue de Jesus Cristo é que vai me purificar de todo o pecado. Era isso que representava. Veja, por exemplo, mais uma vez, Levítico capítulo 12, versículo 8. Olha o que o texto diz aqui. Levítico capítulo 12, versículo 8 diz: mas se a sua mão não alcançar assaz para um cordeiro, então vai tomar 2 rolinhas, 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para a expiação do pecado. Assim o sacerdote por ela fará o quê? Propiciação. Expiação do pecado, propiciação, o pagamento adequado que vai aplacar a ira de Deus, e ela vai ser limpa. O que esse texto aí está dizendo? Essa palavrinha aqui, propiciação. Lembre dela. Hebreus, o capítulo 10 e o versículo 4, ele diz que o sangue dos animais não tira o pecado. Mas lá em Levítico diz que esses animaizinhos serão propiciação pelo pecado da pessoa, para que ela seja limpa. Se o sangue desses animais não tira pecado, quem tira é Cristo Jesus. 1 de João capítulo 2 e o versículo 2. Primeira epístola de João capítulo 2 e o versículo 2. Olha o que aqui diz. Capítulo 2 e o versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. É Cristo Jesus. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo o mundo. Maria estava levando lá os pombinhos como representantes do próprio Filho, que iria tirar o pecado dela. Ele era quem iria purificar ela. Ele não nasceu puro porque ela era pura, não. Não. Ele mesmo era quem iria purificar ela de toda a sua imundícia e de todo o seu pecado. Aleluia. Maria, ela também cometeu pecados. A Bíblia ensina isso também. Marcos capítulo 3, versículo 21. Olha só o que a Bíblia ensina. Além dela ser pecadora, a Bíblia ensina que ela cometeu o pecado. Marcos 3, 21. Olha só, irmãos. E quando os seus parentes, os parentes de Jesus, que aqui são os irmãos dele, tá? Seus parentes, juntos todos, seus parentes ouviram isso, saíram para prender, né? Sua família aqui, saíram para prender Jesus, porque diziam: está louco, está fora de si. Jesus está fora de si. Agora vamos ver quem são esses parentes de Jesus? Versículo 31. Isso aqui é pecado de incredulidade, não é? Não creram em Jesus. Os parentes de Jesus não criam nele. Diz: ele é doido, vamos buscar ele, vamos levar ele à força. 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora mandaram-no chamar. Bota mais uma vez o versículo anterior, irmão Cícero. 21. Olha o que o texto diz, Seus parentes ouviram isso, saíram para prender Jesus. 31 agora. Aqui eles saíram, foram buscar Jesus. No 31, eles chegaram.
irmãos de Jesus e a mãe dele foram lá para buscar ele, achando que ele estava doido, estava fora de si. Incredulidade, isso é um pecado de incredulidade. A Bíblia diz: nem os seus irmãos criam nele. Então ela cometeu esse pecado juntamente com os filhos dela e os irmãos de Jesus. Muitos apologistas católicos também utilizam um texto de Jó, capítulo 14, versículo 4, para tentar provar que Maria não tinha pecado. Esse texto aqui é que é absurdo. Jó, capítulo 14, versículo 4. Olha só, irmãos. Quem do imundo tirará o puro? Aí Jó responde: ninguém. Então, os católicos afirmam, baseados nesse texto, que se Maria tinha pecados, se ela era imunda, tá? Ela não poderia produzir um ser puro. Quem do imundo vai tirar o puro? Ninguém. É isso que eles ensinam. Então, eles ensinam isso, que baseado nesse texto, se Maria tinha pecados, ela não poderia produzir um ser puro em seu ventre. E portanto, Jesus seria tão impuro como ela. Portanto, ela tinha que ser pura sem pecados, porque senão Jesus não seria puro. Só que o problema fica sério para eles, porque é um tiro no pé, né? Eles nem percebem o erro que eles estão cometendo. Pois se os pais de Maria eram pecadores, como podem eles, sendo impuros, conceder Maria pura? Como? Também o problema continua para eles, né? Como eles poderiam, sendo impuros, conceber Maria pura, sem pecado? Se nós regredirmos toda a genealogia de Maria, nós vamos chegar até Adão e Eva, onde iniciou o pecado e todos herdaram a culpa. Todos herdaram a culpa. Então esse problema é deles, é eles que têm que resolver, né? Baseado no que eles estão acreditando. O que Jó está querendo dizer aqui, irmãos: quem do imundo tirará o puro? O que Jó quer dizer aqui é que existem coisas que estão acima do poder humano. Jó está dizendo isso. Estão acima do poder humano de evitar, e que no curso natural dessas coisas não existe exceção. É isso que Jó está dizendo. Tem coisas que o ser humano não tem poder de evitar, vão acontecer e elas vão ser sempre assim. Por exemplo, no versículo 1 desse mesmo capítulo aí, olha só o que Jó diz, ó. O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Ou seja, a vida humana é curta e o ser humano não pode fazer nada, vai morrer, vai chegar ao limite da sua vida. O versículo 2 já vai dizer outra coisa. Primeiro, a vida humana é curta. Agora, sai como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. Ou seja, a vida humana é passageira. O ser humano também não pode fazer nada sobre isso, não vai evitar. Isso vai acontecer naturalmente com todas as pessoas. No versículo 4, que é o que a gente leu agora, quem do imundo tirará o puro? Jó está dizendo que todas as pessoas que nascem são pecadoras. Quem é que vai tirar de um ser humano pecador um ser puro? Ninguém. Isso não vai acontecer nunca. É isso que Jó está dizendo. O ser humano não pode mudar isso. Aí no versículo 5, Jó vai trazer uma informação interessante. Olha, visto que os seus dias, a vida humana, estão o quê? Determinados. Contigo está o número dos seus meses. Deus determinou. E tu, Deus, lhe impusestes limite e não passará além deles. Ou seja, Deus está no controle soberano sobre estas coisas. Foi Deus quem impôs limite. O ser humano vai ter uma vida limitada. O ser humano é passageiro. Todos os seres humanos nascem em pecado. A Bíblia diz: Deus encerrou a todos debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia. Tudo isso está no controle soberano de Deus, e não tem como o homem mudar essas coisas. Não tem como o homem mudar. O versículo aqui, versículo 4, quando diz isto,
coisas podem acontecer por si mesma, seguindo o curso natural? E a resposta é não. Inevitavelmente, todo mundo vai morrer, tem seus dias limitados, né? Todo mundo vai nascer pecador, porque tudo isso foi determinado por Deus, está no controle soberano de Deus. É isso que Jó está dizendo. Agora, se a pergunta for, se Deus pode fazer isso, a resposta é sim. Foi Ele quem colocou os limites e é Ele quem pode tirar os limites. Sim. Do mesmo jeito, irmãos, Deus tem o controle soberano sobre todas essas coisas. Da mesma forma, será que pode uma virgem dar à luz sendo virgem? Pode? Pode uma virgem dar à luz sendo virgem, sem ter relação sexual com ninguém? Ela pode dar à luz? Está grávida de quem? De ninguém. Pode isso acontecer? Não. Não. Mas Deus pode fazer isso? Pode. Do mesmo jeito. Foi isso que aconteceu. Pode Deus tirar do impuro o puro? Pode. Pode da mesma forma. Foi Ele quem colocou os limites e é Ele quem pode desfazer. Ele tem o poder para fazer isso. Para Deus não há impossível. Para Deus não há impossível. Foi exatamente isso o que aconteceu. Em Lucas capítulo 1, versículo 34, Maria perguntou ao anjo como aconteceria aquela gravidez, né? Porque ela ainda era virgem. Ela disse: como é que isso vai acontecer? Eu sou virgem. Ela estava noiva, mas não teve nenhum contato sexual com José, o seu noivo. Então ela diz: e disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço o varão? No versículo 35, o anjo então explicou para ela que a sua gravidez aconteceria não de maneira natural, através de um ato sexual, mas seria através de um ato miraculoso do Espírito Santo. E respondeu o anjo e disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ou seja, Maria disse: como é isso? Eu não conheço nenhum homem, isto é, não tive relação com nenhum homem, como é que eu vou engravidar? Aí o anjo disse: vai ser um milagre realizado pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Está aqui a resposta. Uma pessoa virgem pode engravidar sendo virgem ainda? Não. Mas Deus pode fazer isso? Pode. Do mesmo jeito, irmãos, a resposta está aqui. Ou seja, o mesmo Deus que fez Maria engravidar sendo virgem, Ele também preservou Jesus de ser contaminado pelo pecado dela. Meu Deus do céu, isso está claro, irmãos. Isso está claro. Não há dificuldade alguma em compreender esse texto. O catolicismo também, ele utiliza Lucas, o capítulo 1 e o versículo 28. Vamos finalizar. Não, aqui vai ficar para a próxima. Temos 9 horas agora. Irmãos, próximo culto nós vamos continuar sobre esse assunto. O que é que os irmãos estão vendo aqui? Que as escrituras são claras. A Bíblia é clara acerca dessa doutrina. O que são isso? São espíritos enganadores, doutrinas de demônios, pessoas tendo comichão nos ouvidos, juntando, amontoando para si doutores segundo seus interesses. Eu não quero essa Maria da Bíblia. Eu quero aquela gloriosa, né? Passa na frente, pisa na cabeça da serpente. É essa que eu quero, né? Tem aquela que o padre caiu, né? Ele disse: pai, parece que uma mulher foi empurrou ele, empurrou o padre. Aí ele disse: Nossa Senhora passou na frente. Então, é essa que as pessoas estão querendo. Estão tendo coceira para ouvir, para admirar ela. Para admirar ela. Uma pessoa que não está nas Escrituras. Nós amamos a Maria da Bíblia, a Maria humilde, a Maria que reconhecia o seu pecado e que reconhecia, entendia que ela precisava de um Salvador. É essa Maria que nós cremos, que nós acreditamos e que é nossa irmã.
Amém?